Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason Isidio para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou falar de um assunto que inclusive a gente já levantou ele há um bom tempo atrás, lá no Vem Cienciar, porque infelizmente eu creio que muitas pessoas ainda não compreenderam essa questão bastante básica em termos de estatística, que é a nossa querida correlação. Naquele momento, nós estávamos atravessando a pandemia e a gente conversava muito sobre a grande importância que as vacinas têm nas nossas vidas. E, infelizmente, muitas pessoas apareciam lá no nosso Instagram reclamando, dizendo que depois que tomaram a vacina tinham isso, tinham aquilo, ficavam doentes, tinham gripe, enfim, diversos sintomas que podem aparecer sim nas vidas das pessoas, mas que não estão relacionados com a vacina. A gente vive, a gente envelhece, o tempo passa, infelizmente a gente fica doente. Mas numa espécie de um viés de confirmação, essas pessoas então atribuíam aquelas moléstias que momentaneamente elas estavam passando à vacina que elas tinham acabado de tomar. Então nós fizemos episódios comentando sobre o que é uma correlação, que ela não é de maneira nenhuma causa e efeito. Quem quiser depois pode dar uma olhada lá especificamente nesses episódios. Mas hoje eu vou então continuar o tema porque infelizmente reapareceram essas pessoas criticando as vacinas, dizendo que elas causam isso, aquilo e aquilo. Então eu vou mostrar aqui com bastante humor para vocês um site muito interessante que vocês podem gastar aí algumas horinhas livres que vocês têm para brincar e procurar as suas próprias correlações. Pois bem, pessoal, esse site é o spuriouscorrelation.com. É um site que mostra então correlações espúrias, correlações hipotéticas, correlações que não têm de nenhuma maneira uma causa e efeito. E eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente se divertir um pouquinho junto e para vocês verem como que nesse mundo atual, hoje, 2024, a gente vive numa era da Big Data, a gente mede tudo, a gente tem dados de tudo quanto é coisa sendo medido em todos os momentos por seres humanos ou por máquinas. E é possível extrair essa volumosa quantidade de dados e fazer correlações entre duas coisas que não têm causa e efeito de maneira alguma. Por exemplo, para começar, a gente vai aqui ver então os avistamentos de UFO, objetos voadores não identificados, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É um estado que fica ali na parte mais sul dos Estados Unidos. Está bem correlacionado com o número total de escaladores que conseguiram, né, tiveram sucesso lá no Monte Everest. Então, se vocês verem aqui, o gráfico tem uma quantidade absurda de dados lá desde 1975, um ano que esse que vos fala aqui nem tinha nascido ainda, e a gente vai avançando aqui, 81, 87, até chegar aqui 2011. Olha só, então tem a linha preta aqui, a gente consegue ver ó, o número de avistamentos de objetos voadores não identificados. Ele era baixo aqui até, aí tem um pico ali em mais ou menos 98, um pouquinho antes de 99, baixa de novo, sobe. Enfim, a linha preta tem esse padrão, né, que vai aumentando, dá uma caída, sobe e sobe de novo. E em vermelho a gente tem aqui o número de alpinistas então que conseguiram, lograram, né, escalar lá o Monte Everest. Vejam que a linha preta e a linha vermelha elas têm um padrão muito similar. Então, quando a gente faz uma análise estatística desses dados aqui, a gente obtém aqui uma correlação bastante significante. Aqui a correlação perfeita, pessoal, seria o valor de 1. Então vejam que a gente está com uma correlação aqui de 0,91, é uma correlação bastante alta. Se vocês não querem entrar nos detalhes estatísticos, é só olhar o aspecto do gráfico. A linha preta e a linha vermelha elas têm realmente um padrão bem interessante, bem parecido. Então aqui no próprio site ele utiliza aqui uma inteligência artificial para dar uma possível explicação de por que está correlacionado o número de avistamento de UFO com, né, o número de alpinistas que tiveram sucesso lá no Monte Everest. E aí fala umas bobagenzinhas aqui e coloca uma imagem ilustrativa também, que os ETs ajudariam aqui os alpinistas, por isso que a gente está vendo mais ET, por isso que tem mais alpinista conseguindo.
e ele gera aqui um paper com um artigo científico com um título aqui totalmente gerado pela IA para explicar, né? Tá ali o paper numa revista totalmente fictícia aqui publicado em janeiro de 2024, ou seja, ele brinca aqui com bastante bom humor, né? Em dados verdadeiros, porém que estão apenas correlacionados, eles não têm causa e efeito. Vamos para um segundo exemplo aqui agora, para vocês verem uma situação brasileira. Então vamos lá, aqui ó. A quantidade de energia solar gerada no Brasil, no nosso país, está altamente correlacionada com pesquisas no Google por quem é Elon Musk. Ah, por que será? Então vamos lá, em preto aqui, ó, é a quantidade de energia solar que é gerada no Brasil. O gráfico vai aqui de 2005 a 2021, nesse caso. Então tinha pouquíssima energia solar sendo gerada no Brasil. E aqui em 2016, 2017 a coisa começa a crescer e está aumentando bastante, né? Então, ó, 2021 a gente já tem aqui cerca de 17 bilhões de quilowatts-hora sendo gerado no Brasil. E em vermelho a gente tem aqui então a quantidade de buscas no Google por quem é Elon Musk. Vejam que ninguém se preocupava em pesquisar aparentemente sobre o Elon Musk aqui nos anos 2005, e a coisa começa a crescer aqui 2012, 13, 14. Tem aqui uma subidinha e tá bem parecido então a linha vermelha com a linha preta. Se a gente vê a correlação aqui, lembrando que a máxima correlação seria então de 1, tá ali uma correlação de 0,97. Então uma correlação muito forte, quase perfeita. Lembrando de novo que é correlação, não é causa e efeito. Não é porque a gente está pesquisando mais o Elon Musk no Google que vai aumentar necessariamente a quantidade de energia solar produzida no nosso país, no Brasil. Nesse caso aqui ele não tem, infelizmente, a IA não fez ali o paper aleatório e nem a imagenzinha aleatória para a gente se divertir um pouquinho mais. Mas vamos fechar com mais um exemplo aqui, voltando agora então para os Estados Unidos, que é o consumo per capita de margarina está altamente correlacionado com a taxa de divórcio de Maine, que é um estado lá no norte dos Estados Unidos, um estado que faz divisa lá com o Canadá. Então vejam aqui, ó, o consumo de margarina ele era alto, tá ali em preto, né, lá pelo ano 2000, ele vem caindo bastante, o pessoal tá, acho que se conscientizando, pelo menos lá em Maine, né, essa questão dos processados, dos ultraprocessados, estão tentando se alimentar um pouco melhor, então está diminuindo bastante o consumo de margarina e também a taxa de divórcio, não sei porquê, está seguindo aqui exatamente o mesmo padrão, né? Então a linha vermelha e a linha preta estão muito parecidas, a correlação nesse caso é quase perfeita, ela é de 0,99. Tem aqui também a explicação então da IA, da inteligência artificial, tá ali a imagem gerada por ela. Pessoal ali felizinho lá, com a margarina, trocando a margarina ali por um mel. Tá aqui o paper, né, com um título divertido, num journal completamente aleatório criado aqui pela IA e tá dizendo ali de novo, né, se lembrem, esse paper não é real, ele é gerado por uma IA, simplesmente para ilustrar aqui como a gente pode ser tolo se a gente não entender esse ponto muito básico que são as correlações. Por exemplo, aqui na Catalunha recentemente saiu um estudo que pessoas que chegam atrasadas nos seus compromissos têm saúde melhor. Então, automaticamente, uma pessoa que está vendo isso, desinformada da ciência, ela vai pensar, então eu vou começar a me atrasar agora porque necessariamente eu vou ter melhor saúde. Só que não é causa e efeito, é uma correlação encontrada em um estudo específico. Uma correlação que talvez vai acabar vindo aqui para esse site das correlações espúrias no futuro. Então é isso, pessoal. Esse videozinho é um pouco mais curto, um pouco mais animado do que os vídeos científicos normais, porém ele deixa essa mensagem muito importante para vocês. Sempre pensem quando vocês ouvirem uma notícia científica ou uma notícia pseudocientífica, se aquilo realmente é causa e efeito ou são somente dois fenômenos que estão correlacionados,
que não tem nada a ver um com o outro. Se vocês derem esse passo na vida de vocês, vocês já vão estar aí na frente de muitas pessoas, vão se proteger de serem enganados por muita gente que fatura muito dinheiro em cima dessa premissa básica das pessoas não entenderem o que é correlação. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo.